todos. Gostaria de dizer que é uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Estava ansioso por esse novo encontro aqui no GECAL, uma casa que nos é muito simpática, muito querida. E gostaria de dizer que a alegria hoje é dupla. Primeiro, pelo nosso reencontro, e segundo, por estarmos falando de um homem muito importante para a história da nossa doutrina, que muito nos toca a experiência, Eurípides de Barçanufo. E hoje, ao resgatar a memória dele, a gente tem mais uma alegria a compartilhar. Hoje é dia 18 de abril e a doutrina espírita, a partir do seu lançamento no Livro dos Espíritos, está completando 158 anos de existência. É claro que a gente sabe que essa doutrina já vinha sendo preparada no outro plano, em outras existências, em outras encarnações. O próprio Allan Kardec já vinha preparando os caminhos da doutrina, outros espíritos, como Pestalozzi, vinham auxiliando o caminho. Mas no dia 18 de abril de 1857, nós tivemos a felicidade de vermos publicado o primeiro livro, a grande primeira obra que vai versar sobre este plano e outro plano na sua inter-relação, e é o Livro dos Espíritos. Esse livro de perguntas e respostas que muito esclarece a nós sobre as realidades da vida aqui e do outro lado. Bom, ainda há outro motivo para tanta alegria. Aqui na casa estão organizando um mês referente ao estudo da mediunidade. E hoje temos a oportunidade de apresentar a vida e a obra de um homem que foi considerado por muitos, e especialmente por Chico Xavier, como o apóstolo da mediunidade. Não é por acaso que estamos falando dele hoje aqui. Esse homem, Eurípides de Barçanufo, deu um verdadeiro testemunho do que é a mediunidade com Jesus. Deu testemunho do que é ser o médium que opera ao lado da espiritualidade benévola, auxiliando, amparando a todos aqueles que necessitam. O homem que soube utilizar o conhecimento de que dispôs em prol dos outros, em prol do trabalho do bem, que é muito maior do que a sua própria personalidade. Entendeu os manuais da doutrina e soube praticar com excelência. Muitos chamaram ele também de apóstolo da caridade, tamanha benfeitoria que ele fez para todos aqueles com quem conviveu. E aprendeu, no suor do trabalho cotidiano, a exemplificar, a dar testemunho da sua fé. Olha, não é à toa que quando a sua biógrafa principal, Corina Novelino, que é uma grande estudiosa do Espiritismo, quando ela foi fazer essa obra, quando ela foi pesquisar a vida dele, ela procurou fazer uma entrevista com Chico Xavier, que foi um dos médicos que mais recebeu mensagens de Eurípides do outro plano. E quando Chico Xavier conversou com ela, o testemunho de Chico foi o seguinte: escrever sobre a vida de Eurípides de Barçanufo é como escrever sobre a vida do próprio Jesus. Vocês têm noção do que é essa comparação? Está relatado aqui no prefácio do livro de Corina Novelino. O livro é Eurípides, o Homem e a Missão, da editora IT. Bom, quando eu fui realizar essa palestra, eu não tinha noção dessa dimensão de Eurípides aqui na Terra. Quando eu vi Chico dizendo que falar sobre a vida dele era como falar sobre a vida de Jesus, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o peso de se falar essa história. Então, lógico que a gente fez uma latinha aqui, porque minha capacidade intelectual não chega tanto. A gente usa uns rascunhos e, a partir desses rascunhos, a gente consegue descrever muito bem essa biografia, no limite da nossa própria compreensão. Bom, para começar, a data que ele nasceu é uma data simbólica, dia 1º de maio. Dia 1º de maio é dia do quê? Dia do Trabalhador. Dia do Trabalho e Dia do Trabalhador. No dia 1º de maio de 1880, vinha a essa esfera carnal Eurípides de Barçanufo. Outrora, Rufo, em uma das obras de Emmanuel, um dos primeiros cristãos, defendido no livro 50 anos depois, e era um dos maiores defensores da doutrina cristã, logo nos tempos mais primitivos. Bom, Eurípides de Barçanufo então já tem uma longa trajetória enquanto espírito cristão e devoto das verdades eternas e perecíveis.
Ele veio aqui nessa encarnação, não veio à toa para o Brasil, veio no país onde se construía a pátria do Evangelho, o coração do mundo, onde a árvore do Evangelho havia sido transplantada, e encarnou numa região de muita necessidade de extrema pobreza. Ele encarnou o Sacramento em Minas Gerais, esse ano de 1880. Lá, a realidade da cidade era uma realidade de pobreza, de miséria, de abandono por parte do governo, da prática do coronelismo, eram aqueles coronéis que tomavam conta do campo, que submetiam todos à sua ordem tirânica. Num lugar onde padres exerciam o sacerdócio de forma não muito legal, exerciam o sacerdócio muitas vezes abusando do seu poder, então Eurípides veio e trouxe esclarecimento para aquela população mergulhada na ignorância. Veio e trouxe amparo àqueles que necessitavam. E veio praticando aquele que é o maior mandamento que nos é ensinado por Jesus. Jesus, quando veio nessa passagem na terra, quando esteve aqui e por nós foi crucificado, lembrar isso, Jesus trouxe uma grande novidade para aqueles que desejavam conhecer Deus. Disse: Deus não é esse Deus de violência, não é esse Deus da lei do olho por olho, do dente por dente. Deus é amor, e a sua lei maior é amor. O seu maior mandamento é a prática do amor. Lembra aquela passagem quando tentam Jesus e dizem: Mestre, qual seria o maior mandamento? Jesus retira dessa passagem uma das maiores pérolas dos seus ensinamentos. Resumindo, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu espírito, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis a lei e eis os profetas. Esse mandamento, essa lei de amor, ela é exercida por todos aqueles que buscam compreender a verdade divina através dos ensinamentos do Cristo. E Eurípides foi um desses homens, foi um desses apóstolos. A gente sabe que para a gente atingir essa lei de amor, há muita trilha ainda pela frente. Mas Deus é benevolente com a gente e permite o caminho das sucessivas reencarnações. Ainda bem, porque nós somos muito falhos, né? Diz Emmanuel, na obra O Consolador, que nós temos encarnação e que a encarnação comparada a nós no plano espiritual, essa encarnação seria comparada a um dia de trabalho. Então, na lógica de crescimento do espírito, uma encarnação é comparável a um dia de trabalho. Já parou para pensar? Estou aqui há 70, 60 anos, mas é um dia de trabalho só. Muita coisa ainda tem pela frente. Por outro lado, é bom, porque se a gente percebe as nossas limitações, nós sabemos que haverá muito tempo para repararmos. Deus é extremamente benevolente com a gente. E para que a gente possa reparar os nossos caminhos, a bondade divina é tão grande, mas tão grande, que ele envia para nós esses emissários que vêm testemunhar, vêm dar um exemplo. Chico foi um deles, Bezerra de Menezes foi um, Araújo de Porto Alegre, Área Franco. Não nos faltam exemplos próximos para que a gente possa trazer comparações. E Eurípides foi um dos pioneiros aqui no Brasil neste campo de exemplos. Ele foi um dos primeiros espíritas e foi um dos primeiros a exercitar a mediunidade de forma pública. Ele era um homem notório em sua cidade e ele não teve medo em dar testemunho de sua fé. Essa é a fé verdadeira, é a fé sincera, é a fé que não vacila. Então, ele faz como convida Jesus a Pedro, naquele momento da pescaria: vinde a mim. Só que Pedro vacila em sua fé. Eurípides dá o testemunho da fé sincera para nós e até onde essa fé pode nos levar. Não por acaso, ele foi agraciado nesta encarnação com faculdades específicas que lhe trariam o dom da mediunidade. Só que no caso dele, a mediunidade se manifesta de várias formas. Tem psicografia, psicofonia, audiência, vidência, até aquela clarividência. Então, para Eurípides,
a diferença entre um mundo e o outro era muito sutil. Provavelmente, conforme nós vemos apenas o mundo material, ele vive os dois planos. Assim aconteceu com Chico Xavier também. E, além disso, ainda é dotado de uma das mediunidades mais raras, que é a mediunidade de efeitos físicos. Essa mediunidade confere ao médium a capacidade de fornecer o fluido, o ectoplasma, para que os espíritos manipulem essa matéria sutil e interfiram na matéria mais grosseira. Assim são produzidas materializações, assim são promovidos eventos de mudança de lugar, projetos, enfim. E essa é uma mediunidade muito difícil de ocorrer entre os médicos. A utilização da mediunidade de efeitos físicos se dá em mais larga escala para aqueles médicos que estão seguindo a tarefa de Jesus com a prática da mediunidade de cura, o tratamento, aquele tratamento sobre as marcas, não é? Onde as pessoas com as suas feridas vão buscar essas mediunidades no seu apostolado. E assim trabalhou Eurípides. Olha, antes da sua relembrança da doutrina espírita, antes de nessa encarnação ele retomar os seus conhecimentos do espiritismo, ele esteve imerso numa vida um pouco diferente. Nasceu e, enquanto criança, experimentou a pobreza e a doença dos seus pais. A sua mãe, Dona Meca, era uma mulher muito doente, vivia na cama. E ele tinha um amor muito profundo por essa mãe, ele era agarrado a ela. E o seu pai, um homem muito trabalhador, lhe deu um exemplo de como o trabalho pode edificar um lar. Eurípides, aos 5 anos de idade, já estava indo trabalhar com seu pai, por candidatura própria. Ele foi lá e ajudava o seu pai no pequeno comércio, que o pai conseguiu juntar os esforços e comprar. A mãe dele, muito comparecida, ficava de cama, contava com a assistência do filho todo o tempo que ele estivesse em casa. Ele, inclusive, teve um desejo de estudar medicina por causa da enfermidade da mãe. Queria cuidar dessa mãezinha tão querida. Quis estudar farmácia, homeopatia, e assim o fez ao longo da sua vida. A medicina não foi possível. A medicina ele só teve estudos rudimentares, porque com o tempo dedicado à medicina ele não teria tempo para cuidar dos próprios doentes. Então ele teve que estudar na prática, como se fazia muito, né, para aqueles interessados. E então Eurípides vai aprendendo com o pai o valor do trabalho e com a mãe a assistência que eles necessitam e também a lei de amor. Dona Meca e seu Bugio estiveram criando Eurípides num lar de amor, num lar de muito carinho, onde outros irmãos também foram educados. Eurípides era um homem de muito estudo, ele sabia que o estudo nos levava ao grande progresso, e ele era um homem autodidato. Ele, quando garoto, já buscava estudar aquelas matérias mais difíceis, buscava estudar o português para poder se articular e ler melhor. E tamanho seu destaque, ele ajudava também os seus irmãos nessas matérias. Então a gente já vê a prática da caridade muito antes do reencontro com a doutrina espírita, muito antes de se assumir como espírita. E o verdadeiro espírita é esse que se esforça nessa prática da caridade, se esforça na sua própria superação, na sua reforma íntima e atua auxiliando o próximo. Ele já está então nessa campanha de auxiliar os irmãos quando o pai matricula ele no colégio. O pai sabia que valia a pena os esforços. O pai conversou com o diretor do colégio, apresentou Eurípides ao diretor, que se encantou com os talentos e com a intelectualidade deste menino. E ele começou a frequentar o colégio Miranda, o único colégio da sua cidade. Olha, para a gente ter noção da pobreza de Eurípides, ele, quando tinha 5 anos de idade, ele carregava no seu bolso um pedaço de torresmo que a avó dele tinha dado para ele uma vez. Toda vez que batia fome, ele pegava esse pedaço de torresmo e colocava na boca de papa. E aí, quando terminava de saciar a sua fome, entre aspas, quando sua mente estava convencida de que ele havia se alimentado sem ter se alimentado, ele guardava esse pedaço de torresmo num lenço, e aí quando a fome vinha de novo, colocava de novo no bolso. Essa era a falta de alimento.
A gente às vezes sente aquela fominha, né, de 2 horas, mas acha que é fome, né? Eles lá, já passando essa realidade de miséria, de pobreza, podem dizer muito melhor para a gente o que é fome real. Bom, uma vez, com 5 anos de idade, alguns meninos queriam zombar da credulidade de Eurípides. Ele era um menino muito credo, ele gostava de acreditar nos outros, ele confiava no que os outros diziam. Os meninos disseram para ele: você quer comprar uma bala? Vai na padaria ali e pega isso aqui é uma moeda para comprar bala. É um pedacinho de tijolo. Tadinho. Ele foi lá, enganar, levou o tijolo, entregou para o dono da padaria e falou: me disseram que isso aqui eu consigo comprar uma bala. Mas olha, com certeza que esse pedido, o olhar que ele fez, deve ter sido muito simbólico, porque o dono da padaria deu para ele as balas e aceitou o tijolo como moeda. E aí, quando ele voltou, os garotos ficaram estupefatos. Ele era um homem que causava esse impacto desde criança. Bom, aos 18 anos, a sua vida na caridade já começava. 18 anos. Aquela idade em que ninguém está muito preocupado com isso, né? Geralmente, com 18 anos, está pensando no estudo, no máximo naquela praia, né? Pegar a praia no feriado, uma coisa assim do tipo, né? Eurípides, com 18 anos, já estava estudando e fundando a primeira farmácia e única farmácia de Sacramento no momento, a farmácia de homeopatia. Ele já estava estudando as receitas e dando essas receitas para as pessoas tratarem os seus medicamentos. Também, ao longo da sua juventude, se não me engano, com 20 anos, ele já faz parte da Irmandade de São Vicente, uma irmandade da Igreja Católica que acolhia as pessoas, os moradores de rua, os doentes. Ele era um religioso fervoroso. Ele frequentava a Igreja Católica e ele gostava de assistir aqueles que precisavam do apoio dele. Com cerca de 20 anos, perguntaram a ele: Eurípides, você não vai se casar? Vai buscar uma moça para casar? Olha a resposta impactante dele: não, porque eu já me casei com a pobreza. Olha o nível de comprometimento da vida dele. Essa é uma mediunidade elevada. Essa é uma mediunidade que vem para servir Jesus. A mediunidade desinteressada. A mediunidade que vem acompanhada de muita humildade, de abnegação e de senso de serviço ao próximo. Senso de entrega ao próximo. A mediunidade dele viria despertar depois e ela viria para consolar muitas pessoas. O início da sua trajetória, então, foi o início onde ele construiu estas oportunidades de serviço. Construiu essas relações, se tornou um homem notável, respeitável na sociedade. Era um homem que todos gostavam de saber as suas opiniões e conselhos. Era um homem muito querido e amado por todos. E era um homem de muito amor. Amava seus irmãos, amava os seus pais, os amigos, e amava muito, mas muito, os animais também. Lembro até um pouquinho do nosso querido Francisco de Assis, do seu amor pelos animais. Eurípides Passanufo possuía na sua casa um pássaro, seu pássaro de estimação. Acho que é Mutum o nome da raça do pássaro. E a maior tristeza da vida dele foi quando esse pássaro fugiu e foi parar na propriedade de um coronel. Esse coronel não sabia que o pássaro era dele, acertou o pássaro e comeu. Quando ele soube que o pássaro era de Eurípides, ele foi correndo à casa de Eurípides. Olha só, um coronel foi correndo até a casa dele para pedir desculpa. Olha a ascendência moral desse espírito. E quando ele soube da notícia do pássaro, lágrimas escorriam dos seus olhos. Essa é a sensibilidade do nosso irmão. Bom, com tanta religião na sua vida, a Igreja Católica ocupava todos os espaços para esse coração. Ele sabia da doutrina espírita, ele ouvia falar da doutrina espírita, mas conhecia a doutrina espírita a partir das acusações católicas. Conhecia a doutrina espírita como doutrina diabólica, aquela doutrina da mistificação, assim que se diziam os padres. E foi de muito espanto para Eurípides Passanufo quando o seu tio, Mariano, tio que ele respeitava muito, que era inclusive materialista, agnóstico, quando esse tio se converteu publicamente ao espiritismo e começou a exercitar a mediunidade. Quando ele soube disso, ele ficou espantado com a atitude do tio e conversou com o seu tio Mariano. O seu tio, muito consciente
sabendo que com proselitismo não se leva a lugar nenhum, ele não tentou convencer Eurípides da prática da doutrina. Ele simplesmente falou o seguinte: Eurípides, se você está interessado em conhecer a doutrina, este livro aqui. Esse livro tenho certeza que irá lhe agradar muito. O livro é Depois da Morte. De quem? Leon Denis. Dos maiores adeptos da doutrina espírita, aquele que ocupara mais tarde o posto de Allan Kardec após a desencarnação de Allan Kardec. Ele presidiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi o principal interlocutor entre essa sociedade e o movimento espírita no mundo durante o século XX, o início. Ele era um entusiasta do espiritismo no Brasil e sabia que o espiritismo no Brasil tinha uma relação muito importante, e ele promoveu a articulação entre a Federação Espírita da época e a Federação Espírita Parisiense. Então, a sua obra é uma obra de muito interesse para todos nós, especialmente ao tratar do problema do ser, do destino, da dor, uma das obras principais da doutrina espírita. Ao tratar também o fenômeno da mediunidade, o fenômeno da nossa própria consciência desperta e sonambúlica. Então, o trabalho de Leon Denis é um trabalho à parte, que merece um estudo também à parte. Quando Eurípides Massanudo entrou em contato com a obra de Leon Denis, ele se identificou imediatamente. E ele passou uma noite inteira lendo essa obra. Você tem noção de quanta alegria veio inundar o coração dele? Passou a noite inteira e terminou um livro de 400 páginas. Uma noite. 400. E aí, no dia seguinte, ele encontrou com seu tio e disse que tinha ficado maravilhado com a obra. Agora entendi que doutrina é essa. Bendita doutrina, aquela que nos esclarece, aquela que nos explica os fenômenos da alma, que nos explica os fenômenos da matéria e do que vai além dela. Essa doutrina, sim, ela vai agradar ao meu espírito. E aí, o seu tio fala: toma esse livro, é de presente. E ele fica com o livro, ele lê mais uma vez o livro, mais empolgado ainda do que na primeira vez. E ele começa a se interessar pelos fenômenos da doutrina, os fenômenos da mediunidade e os fenômenos morais. O crescimento moral que a doutrina proporciona, a transformação que a doutrina proporciona, e o engajamento lógico da doutrina, que explica a ciência, explica a relação da ciência conhecida com a ciência desconhecida. E assim ele se deslumbra com essa doutrina, se encanta com essa doutrina e começa a reassumir a sua identidade enquanto espírito encarnante que toma consciência da sua trajetória de outras épocas. Ele é convidado para a experiência mediúnica numa fazenda, a fazenda de Santa Maria. Na fazenda de Santa Maria haviam práticas de fenômenos materiais, onde se moviam mesas, onde as mesas se comunicavam, muito semelhante às mesas girantes de lá da Europa. E também haviam publicações acerca do Evangelho. Mediunidades se manifestavam e as palavras vinham. Olha, nessa sua primeira ida, segundo todos os presentes, a ambiência dessa reunião foi uma ambiência extremamente elevada. Só para a gente ter noção de quão elevada foi essa reunião, um dos médiuns demonstrou que iria haver uma comunicação. O diretor da mesa permitiu e pediu para que o espírito se manifestasse. O espírito que veio receber Eurípides Massanudo era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante. Há pouco tempo desencarnou. Desencarnou em 1900. Bom, o que vai acontecer? Dr. Bezerra de Menezes saúda Eurípides Massanudo, fica muito alegre com a presença de Eurípides e diz: você está retomando o seu posto. Bem-vindo de volta, irmão. E diz o seguinte: agora eu preciso dar licença, porque um espírito superior à minha ordem deseja lhe falar. Olha, para ser superior, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, precisa de muita coisa, né? Era o espírito mentor de Eurípides Massanudo. Era o seu espírito guia. Esse espírito se manifestou em outro médium, que inclusive não tomava consciência daquela comunicação. Era o espírito de São Vicente de Paulo.
e São Vicente convoca Eurípides ao trabalho. Para nós vale a pena ler a própria passagem de convocação do Eurípides de Barçanufo ao seu trabalho. Nós vamos ver essa mensagem de comunicação no livro Eurípides de Barçanufo, o apóstolo da caridade, do Jorge Rizinho. É importante ressaltar que ambas as obras que nós trazemos aqui partiram de vastas pesquisas com toda a comunidade de Sacramento, com todos aqueles que foram alunos de Eurípides de Barçanufo e aqueles que conviveram com Eurípides, inclusive os presentes a essa reunião mediúnica. E aí, nessa reunião mediúnica, a gente vai ver que São Vicente de Paulo, ou Vicente de Paulo para alguns, ele vai se comunicar. Na página 43 do livro, ele diz o seguinte: eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Ó sim, de muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor. E tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Lendo o livro de Leão Denis, recordou ensinamentos. Sabe agora que a verdade pregada por Jesus não se encontra na doutrina católica. Pois bem, meu filho, apesar da irmandade de São Vicente ter o meu nome, não se ocupe mais com ela. É o meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. Este o meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o nascimento. Que missão cumprirei? Indagou Eurípides de Barçanufo. Os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é uma bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado, e Jesus, em verdade, é quem nos dirigiu. Bom, com a retirada do Espírito de Vicente de Paulo, Eurípides retoma a concentração na reunião. Lógico, muito abatido, muito comovido, muito emocionado com as palavras que acabaram de receber, pois ele notou a autoridade moral desse espírito que se comunicava. E nesse momento ele entra no estado de transe, de prece, e começa a se desdobrar um pouco. Ele passa longos minutos desdobrado, e quando retorna, não conta a ninguém o que houve. E aí, esse é um testemunho de humildade de Eurípides, porque o encontro que se dera é um encontro dos mais especiais. Ele não afirma ninguém, ele não afirmou isso durante toda a sua encarnação. Quem nos conta esse encontro é o Espírito Hilário, que, através da mediunidade de Chico Xavier, vai trazer essa ocasião. E é o Hilário Silva que vai trazer esse relato. Começara Eurípides de Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia, subia, subia. Subia sempre. Queria parar e descer, reaver o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Enxergava a forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista,
e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banharam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Trespassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmos. Dessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos aqueles que conhecem a doutrina e não a praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não pôde dormir. Muito chocante, né, gente? Ver o mestre chorar por nossa causa. Por nós que conhecemos a doutrina, mas que não a praticamos. Por nós que defendemos os ideais de Cristo, mas que muitas vezes fracassamos diante das oportunidades do testemunho. Eurípides, ao receber essa mensagem, chocou-se. E a sua consciência recebeu esse choque. E ele acordou, ele despertou. O não mais dormia, ao qual Hilário se referia, não é só um sono da alma. É um sono moral, um sono do espírito. Ele não mais dormia para as realidades divinas. Não mais dormia para as necessidades de trabalho. E no ímpeto, levantou a cabeça risonha, agradeceu a presença de todos e agradeceu a oportunidade de trabalho e pediu para o seu tio Mariano que se dirigisse com ele à casa de Carlos. Carlos era um leproso da região de Sacramento, vivia isolado do seu lar. Poucos adentravam nesta casa com medo do contágio. E Eurípides, pessoalmente, sempre teve algum medo desse contato. Mas depois de entrar em contato com a palavra de Jesus, verdadeiramente, correu em direção ao lar de Carlos e lá lhe deu um beijo na testa. Lhe abraçou, lhe amparou e lembrou os ensinamentos do Mestre. Desde esse momento, nunca mais os esqueceu, nunca mais os deixou de praticar. Carlos ficou agradecido, não entendia o que acontecera, mas estava feliz. Estava agradecido porque naquele dia não tinha companhia alguma e não se sentiu sozinho. Eurípides então disse ao tio: agora eu posso dormir em paz. Agora eu posso passar essa noite de forma tranquila. Quantas noites nós dormimos em paz, sem sequer estar em sintonia com esses ensinamentos? Será que nós estamos entrando em verdadeira sintonia com os propósitos que nós professamos? Essa é uma indagação que cobre, cabe a todos nós. E quando se refere ao campo da mediunidade,
que é o nosso objeto de estudo desse mês, aí a responsabilidade é maior ainda. Muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então, se a mediunidade é uma oportunidade de serviço e nós negligenciamos essa oportunidade, nós estamos negligenciando a tarefa que nos foi confiada. A tarefa que nos foi confiada por âmbitos muito superiores, por membros de uma espiritualidade que dirige trabalhos muito mais elevados do que a nossa própria personalidade. Então, quando nós estamos no exercício da mediunidade, primeiro, não devemos nos deixar envaidrecer. A nossa personalidade não é nada diante do trabalho que nos compete. Segundo, esse trabalho que nos compete é um trabalho vasto e que envolve outras pessoas. Envolve pessoas extremamente necessitadas na matéria e necessitadas do espírito, sobretudo. E ao exercitar a mediunidade, nós ajudamos ao crescimento desses espíritos e ao nosso próprio crescimento. Então a mediunidade é uma oportunidade de edificação. Ela não é uma bênção, ela não é uma punição também, mas ela é uma oportunidade de trabalho. É claro, nós sabemos que os espíritos, com muitos erros acumulados, recebem às vezes a oportunidade da mediunidade para corrigir vários dos seus erros de pregressas encarnações em uma só. Quem nos fala isso é o próprio Emmanuel, o Consolador. Então, a gente sabe disso, mas é uma oportunidade então de edificação. Utilizar a mediunidade com sabedoria é o que devemos fazer, com disciplina, com coerência. Essa é a nossa tarefa enquanto médicos. Olha, eu lembro de uma passagem do Chico, e aí isso está no livro Depoimentos sobre Chico Xavier, um livro organizado pela Federação Espírita Brasileira. Eu só não vou lembrar agora o homem que foi feito depoimento, mas era um médico que trabalhava com o Chico. E Chico ensinava muito sobre mediunidade para ele, na prática e também teoricamente. E aí ele disse o seguinte: eu fui acometido por uma enxaqueca, eu estava com dor de cabeça muito forte, e o médico recomendou que eu ficasse afastado do trabalho, especialmente do trabalho da casa espírita. Então, para o médico, o trabalho da casa espírita estaria contribuindo para a minha enxaqueca ficar maior. Por isso, fui em direção ao Chico e perguntei o que ele achava dessa situação, já comunicando que eu ficaria afastado durante um mês. O Chico disse: cara, ele pergunta: Chico, você não gostou do que o médico falou? Aí o Chico fala: até não gostei, até não concordei. Mas você talvez seja uma pessoa extremamente elevada e muito cheia de luz. Talvez você possa ficar esse tempo longe da casa espírita. Já eu sou um homem extremamente necessitado e cheio de dores, por isso eu preciso trabalhar aqui incessantemente. Olha a lição do Chico. Você pode ter esse luxo, né? Mas eu não posso, eu sou um homem muito necessitado. Enquanto você acha que vem para a casa espírita para doar aos outros, é você que mais recebe. Não se esqueça disso. Olha, essas palavras certamente deveriam ecoar nos corações. Certamente a consciência deste tarefeiro deveria ter caído sobre ele. E aí ele diz: olha, você sabe aquela expressão de dar pérolas aos porcos, né? Gente, ele falou: hoje eu vejo esse depoimento e fico muito arrependido, porque na época eu realmente fiquei um mês afastado da casa, mesmo depois do que o Chico falou. Para você ver a situação. Chico, por exemplo, como médium, é um médium incansável. Mesmo no final da sua trajetória, ele era carregado pelas pessoas para poder trabalhar. E aí, quando o bom humor perguntava para ele, perguntava para o Chico, ele respondia com bom humor. Perguntava: Chico, você está cansado? Ele falou: eu não, cansado deve estar quem ele carrega. Então é com esse bom humor que a gente pode seguir, deixando os obstáculos de lado, apagando o mal com o bem, apagando o mal com boas vibrações, com bons pensamentos. E assim fazem esses homens que dão testemunho da mediunidade sincera que ele falou. Eu já li um autor, eu acho que esse é o nome dele, Emerson Gilberto. Ele é antropólogo pela UFRJ e, ao que me consta, não é espírita, mas ele estudou a história do espiritismo,
da Umbanda e do Candomblé no Brasil. E ele diz sobre a doutrina espírita o seguinte: muito mais do que os textos teóricos da doutrina, foi a relevância do papel desempenhado pelos médiuns que deram testemunho que era a doutrina. Numa população ignorante que mal sabia ler, uma população que mal tinha acesso aos escritos mais simples, quem dirá entender os escritos da doutrina? Então, ele falou aqui no Brasil, o crescimento da doutrina espírita, ele se verifica especialmente nas comunidades onde se vê a existência de médiuns que davam testemunho moral daquilo que professavam. Chico é um exemplo, Eurípides é outro exemplo, o nosso Adolfo Bezerra de Menezes é outro exemplo, Peixotinho, grande exemplo também na região de Campos. Eu conheço também, no outro caso médico, pouco conhecido, que é o senhor Olímpio Marra, também da região de Campos. Ele era um homem que mal sabia ler, mas o pouco que eu soube ler, ele utilizou para ler o livro dos Espíritos, e leu o livro todo. Ao que me consta, leu a codificação toda. Já nem sei se todo mundo no tempo espírita tem lido todas as obras da codificação. Com toda a leitura que a gente tem, com toda a facilidade de alfabetização que a gente tem hoje, comparada àquela época, tá? Você vê o trabalho desses homens que de dia estão na enxada, estão cuidando da terra, e à noite, à tarde, ou às vezes até durante o seu trabalho corriqueiro na terra, estão receitando para as outras pessoas. O senhor Olímpio Marra, por exemplo, tem uma frase que ele diz o seguinte, acho muito profundo: ninguém pense que tem o que dá. Desculpa, ninguém pensa que tem o que guarda, a gente só tem o que dá. A gente não tem as posses materiais, elas são transitórias, a gente não vai carregar elas. A gente tem o que a gente dá, o que a gente doa de nós, o nosso sentimento, a nossa boa vontade, a nossa ação para o bem, isso é o que a gente tem, isso é o nosso ser, isso é a nossa essência. Isso a gente carrega nessa vida, carrega na outra vida. Isso não é tirado de nós, isso é uma conquista do espírito. A gente conquistou a duras penas, conquistou errando muito, vai manter essas conquistas. Bom, prosseguindo ainda a tarefa do livro, eu tenho pouco tempo, né? Eu estou atento a isso. Tá? E olha, gente, é uma encarnação que dura muito pouco. Tá? Ele encarnou em 1880 e está desencarnando em 1914, 14 ou 18, se eu não me engano. Vou ver aqui. Tá? Enfim, desencarnou com 38 anos de existência. Com 38 anos de existência, ele fez tudo o que fez. Bom, ele vai desenvolver as suas atividades e funda um colégio lá em Sacramento, e aí é a verdadeira homenagem quando ele se assume mesmo como espírita para todos. Colégio Allan Kardec, que é uma referência do ensino. Qualquer um que trabalhe no ramo do magistério, se pegar os códigos de educação daquele colégio, se pegar as atas do colégio, vai ficar admirado com a organização de Eurípides nesse colégio. Esse colégio Allan Kardec era um colégio que preparava as pessoas para a carreira acadêmica e também para a vida em geral. Os alunos eram muito bem educados moralmente nesse colégio. Lógico, sempre lembrando que o papel da educação cabe mais aos pais. O colégio ele vai dar aquele auxílio quando é um bom colégio. Bom, no colégio Allan Kardec, só para a gente ter noção, a gente tem cursos de botânica, astronomia, história, matemática, português, francês, literatura. Pode parar por aí, tem mais coisas. Se vocês quiserem, falar bastante química, tá? Zoologia. Os alunos que lá eram educados eram muito bem preparados. E todos os exames que se faziam, às vezes você tinha exames itinerários organizados pela Secretaria de Educação. A Igreja Católica tentou, por exemplo, desarticular o colégio, mandou um inspetor para lá. O inspetor chegou lá e fez prova oral com os alunos de Eurípides. Todos responderam muito bem. Quando eles não respondiam bem, era o termo de biologia, que às vezes o Eurípides, graças à instrução dos espíritos, estava mais adiantado que a ciência da época. Então eles respondiam que estava certo, só que estava errado, né, para a ciência daquela época. Isso é depoimento dos próprios alunos. Tá? Nem todos se converteram ao espiritismo, mas todos dão depoimento sobre isso. Bom, ainda na sua trajetória, há detalhe, ele estimulava muito a leitura lá, criou uma biblioteca com 300 volumes. Você tem noção da
importância de se estimular a leitura aqui nesse nosso país. Bom, agora tem casos muito interessantes, que para os alunos era muito legal, porque ele tinha uma mediunidade que era a mediunidade de desdobramento. Nós todos podemos desdobrar, mas no caso dele, por ser um médico de efeitos físicos, uma capacidade muito grande, tamanho moral que ele sustentava para poder ter essa capacidade, ele tinha a capacidade da incorporeidade. Esse é um fenômeno raríssimo, está descrito no livro dos médiuns, tá? Aconteceu com um dos santos da Igreja Católica, que é o fenômeno da incorporeidade. Né? Você vai ter o desdobramento do seu espírito, e esse espírito toma a matéria. É visível para todos, é até tangível. Enquanto o corpo ainda está lá. E aí? Difícil, né? E Eurípides fazia muito isso. E era uma mediunidade consciente. Ele sabia o que via enquanto estava desdobrado. E relatava isso para todos. Ele foi visto várias vezes. Ele estando na sala de aula, aplicava um teste, um exercício, sentava na sua cadeira como professor e dormia. Enquanto isso, pessoas viam ele na cidade fazendo alguma coisa, fazendo um atendimento, tratando uma pessoa doente, receitando um remédio. É até difícil de acreditar, hein, gente? É uma situação muito difícil, mas é muito confirmada por todos os depoimentos. Tem um caso na sala de aula, no dia que ele dava aula de religião. E aí o aluno lá, criança, doido para sair da aula de religião, para fugir e tal, apesar de ser uma aula do Eurípides, né? Os dois meninos fugiram. Esses dois meninos foram para uma região de mata e começaram a tacar pedra na mata, então perceberam que tinha um bicho na mata, acharam que era uma preá e era uma porquinha com seus filhotes. Ficaram tacando pedra na porta e a porca correndo, fugindo deles. Quando eles perceberam que estava passando muito tempo, eles resolveram voltar correndo, porque eles estavam matando algo. E Eurípides, no momento, estava dormindo. Quando eles voltam, um deles prende a sua calça na cerca e rasga um pedaço da calça. O que ele faz? Ele pega um pedaço de arame e dá uma costurada aí na calça e volta para a sala. Isso Eurípides dormindo ainda. Segundo o relato dos outros alunos, ele permaneceu dormindo o tempo inteiro. De repente, Eurípides acorda. Chama os dois e fala: vocês vão fazer a lição hoje. A lição que vocês estavam realizando agora, vocês vão mostrar para os alunos como vocês fizeram. E aí um olha para o outro e não sabe o que dizer. Mas Eurípides sabe. Ele fala: não é nada bonito ficar catando pedra nos porcos. Porque daqui eu consigo ver a mata onde vocês estavam e vocês estavam fazendo isso. Menino, não, a gente não estava não. A Eurípides falou: só ele não estava lá rapidinho. Me mostra a parte de trás da sua calça para ver como é que ela está. Pega o arame que você usa para costurar a calça e está na minha mão. O garoto não entendeu nada, não foi ver realmente. Não tinha como fugir. Então, olha, até nesse ponto a mediunidade é utilizada, né? Mas ali também com muita prudência para a educação de um filho. Essa mediunidade também vai se manifestar por diversas vezes. E uma das vezes é quando ele estava na região indo para uma fazenda, ele estava indo socorrer uma moça e essa moça estava tendo um filho. Ele era parteiro oficial da região. Fazia partos, fazia também cirurgias, às vezes até amputações quando era necessário. As pessoas confiavam em segundo os relatos até de quem teve foi o braço que foi amputado, sem anestesia nenhuma, não sentia dor. Porque havia aquele tratamento espiritual, passe, né, com os efeitos físicos, certamente. Bom, ele está indo na direção, mas não dá tempo de chegar. Ele percebe, ele fala para os dois companheiros dele: olha, não vai dar tempo da gente chegar lá na fazenda, a menina já está tendo filho, e eu vou ter que ir lá agora. Mas como assim, Eurípides? Espera aí, toma conta do meu cavalo, dorme no cavalo. Vai lá, realiza o parto e volta. Aí eles não acreditaram, tá? Realmente é muito difícil acreditar numa coisa dessa, né? E aí, quando eles chegaram na fazenda, o bebê já estava no colo da mãe, e a mãe falou: Eurípides, por que você voltou? E como outros casos, um deles foi na sala de aula, quando ele também se desdobrou e realizou um parto. Então, olha o tamanho da consciência desse espírito, e olha até onde os espíritos podem chegar. Isso não é exclusividade dele com ele. Jesus mesmo diz em relação aos seus próprios atos: vós podereis fazer muito mais, podereis fazer isso e muito mais. Vós sois luzes,
Em algumas traduções da Bíblia, vós sois deuses. Ou seja, a potência que o Espírito tem é uma potência enorme, quando bem utilizada. E aí nós temos um caso de desvio na mediunidade dele. É uma mediunidade que seguiu as regras que o Emmanuel trouxe para o Chico mais tarde. Disciplina. Disciplina e disciplina. E muito trabalho. O trabalho corrige todo o mal que existe em nós. Ajuda esse mal a ficar trancado lá no fundo onde ele tem que ficar, até ele ser extirpado de vez. Até que o bem nos supere de vez. Já viu aquele ditado? A cabeça vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. É uma grande verdade. Quando você começa a ter um pensamento ruim, põe mãos à obra, vai trabalhar, vai fazer uma coisa, vai estudar a doutrina, vai lá ajudar o necessitado. O pensamento vazio, o pensamento ruim vai começar a não ter lugar. Você não vai mais sintonizar com esse pensamento. Você vai abrir o seu campo somático para receber outros tipos de vibrações mais elevadas. Porque o trabalho ajuda a edificar a nossa alma. Bom, para a gente encerrar, só um finalzinho aqui. Ele sofreu muito. A perseguição que os padres trouxeram foi uma perseguição grande. E esses padres desafiavam ele para debates públicos. E o Eurípides aceitou uma vez. Um padre veio de Curitiba, para Sacramento, em Minas Gerais, para poder desafiar ele. Chegou lá, o Eurípides foi na praça e realmente ouviu todas as críticas ao espiritismo, combateu todas elas, entrou em prece, e no momento da prece dele, São Vicente fala através dele. Ele fala para o padre, para o corpo da igreja, para todos aqueles que estavam assistindo, que ficaram estupefatos. Uma porção de católicos se converteu, inclusive o padre. Menos o padre desafiante, que foi embora e nunca mais voltou para Sacramento. Numa outra ocasião, outra manifestação, e aí uma prece linda que ele fez para todos. Só para a gente então encerrar, eu vou trazer a cena final de Eurípides e a prece que ele fez, que é um dos maiores entendimentos de prece que eu já pude vislumbrar. No momento do desencarne dele, ele é cometido pela gripe espanhola. Vocês sabem, a gripe espanhola vem no cenário da Primeira Guerra Mundial, lá de 1914 a 18. O Brasil se envolveu nessa guerra. Reza a lenda que os marinheiros brasileiros, quando chegaram lá, não levaram só a enfermeira, né? Não foi uma ajuda tão grande, não. Mas eles chegaram na Espanha. Segundo o Conde, chegaram quando a guerra já tinha acabado. E, ainda no processo, torpedearam, porque eles acharam que era um submarino alemão e era uma baleia. Isso é uma experiência militar no Brasil. Os alemães ficaram chocados, achando que os brasileiros eram cruéis. Quando os brasileiros chegaram na Espanha, a guerra já tinha acabado. Mas deu tempo de pegar a gripe espanhola e trazer de volta. Olha a articulação do plano, né? Porque é necessário escândalo. O escândalo vai ter que vir. Essa gripe veio, levou muita gente, né, para o outro plano. E uma dessas pessoas analisando, e a outra, Eurípides passando, dois grandes tarefeiros da espiritualidade que foram chamados de volta para articular os trabalhos do outro plano. Ele, por exemplo, auxiliou muito a mediunidade de Chico, que já estava encarnado no momento do seu desencarne. Então, ele está percebendo que vai desencarnar, se reúne com seus principais alunos, discípulos, tem febre, convulsões, mas não para de atender os doentes. Receita medicamentos e começa o seu processo de desencarne trabalhando, como ele fez a vida inteira. Não é à toa do seu dia 1º de maio, né? E aí, quando de repente ele fecha os olhos, ninguém mais tem contato com ele, e aí ele volta. De repente ele abre os olhos e fala para os alunos. Ele diz o seguinte: Deus me salvou. E aí, os alunos pensam, vai ficar vivo. Na verdade, a salvação dele era a ida de volta para o plano espiritual. Pediu para que esses alunos se afastassem, cantassem os hinos do colégio com Kardec, enquanto ele chamou a mãe dele, a mãezinha, Dona Merda, tão carinhosa, tão querida para ele. E nisso, ele diz para a mãe: graças ao Senhor, estou salvo. Se tiver de fechar a farmácia, feche. Porque ele sabia que talvez não manteríamos sem ele.
mas não o colégio. Desejo que o meu corpo seja enterrado em sepultura rasa, que o caixão seja comum, e que vistam o meu corpo com uma roupa velha. Ele não queria pompa, nenhum tipo de celebridade no enterro. Então ele não queria que a sua morte tomasse esses ares, que não são os ares que a doutrina espírita traz. E aí ele diz o seguinte, ele se despede da mãe, beija a mãe, diz o eu te amo, muito carinhoso, e a sua mãe se afasta. Quando de repente a mãe, que tinha também a mediunidade, ouve a voz do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra diz: vá ao seu quarto, ver seu filho, ele está se desprendendo. Eram 6 horas da manhã, dia 1º de novembro de 1918. E assim que Eurípides vai para o telefone. A prece que ele celebrou é uma prece para a gente poder finalizar. É o seu entendimento sobre Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no êxito do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos povos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, nos íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sonhos, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Muita paz a todos.